pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas sobre maquiagem e mostrar pra vocês quais são os pincéis básicos que vocês precisam ter para começar a se maquiar. Eu vou começar falando sobre os pincéis de base. Eu tenho aqui dois, mas eu gosto muito mais desse daqui. Esse daqui é um pincel kabuki, assim, de topo reto de base. E esse daqui é o famoso pincel língua de gato. Eu prefiro o kabuki porque eu acho que ele dá uma aplicação mais suave da base e eu gosto mais dele pra espalhar a base. Eu acho que esse daqui fica meio riscado, sei lá, sabe? Mas você pode aplicar com esse daqui e depois finalizar com o kabuki, vai da preferência de cada pessoa mesmo. O próximo pincel é o pincel pra pó. Esse que eu tenho aqui também é da Belisse, só que é de uma linha diferente, que tem esse cabo metálico. Eu já tive alguns outros pincéis pra pó, principalmente aqueles de cerdas toda pretinha, que eu achava que arranhava um pouco, sabe? E esse daqui é muito gostoso, é muito macio. O pincel pra pó é normalmente esses assim, bem grandões, sabe? Que dão uma suavizada, porque se você usar um menorzinho, o pó vai ficar muito artificial. Então prefira sempre esses maiores assim. Eles também podem servir pra blush, mas o pincel que eu uso pra blush é esse daqui, que é um pincel um pouquinho menor e ele é chanfradinho, tem esse topo tortinho. Eu gosto muito desse pincel para passar o blush porque eu acho que ele faz a marcação bem certinha aqui na bochecha e principalmente gosto dele para fazer o contorno, tanto aqui na bochecha, aqui no cantinho, aqui embaixo, só no nariz que ele é um pouco grande, mas se você apertar ele assim, sabe, às vezes quando eu tô com preguiça de trocar o pincel, eu dou uma apertadinha e passo ele assim, que também dá super certo. Então, o terceiro pincel fundamental é o pincel para blush, que vai ser menor que aquele de pó e não necessariamente precisa ter o topo chanfradinho, ele pode ser a mesma coisa, sabe? Só com menos cerdas. Agora que eu já falei sobre os pincéis que eu uso para preparação da pele, eu vou passar para os pincéis do olho. Na verdade, antes dos pincéis do olho mesmo, eu quero mostrar dois pincéis que eu tenho aqui. Um é esse daqui, que é o pincel de sobrancelha, que pode ser facilmente substituído por uma escovinha de dente velha e é até muito melhor, sabe? Mas tem esse daqui de sobrancelha, ele veio assim retinho, sabe? E eu dei uma dobradinha nele porque eu acho que fica melhor pra você pentear. É muito importante você ter algo pra pentear a sobrancelha, não precisa ser necessariamente um pincel específico. Uma escovinha de dente, como eu já falei, cumpre muito bem essa função. E um outro pincel que é um pouquinho diferente, nem todo mundo conhece, é esse pincel que é o pincel vassourinha e ele serve para você poder tirar os restinhos de maquiagem que caíram aqui abaixo. Muita gente prepara a pele e só depois vai fazer a maquiagem dos olhos, então acaba caindo alguns resquícios de sombra aqui embaixo. Resquícios. Ai, não conheço essa palavra não. Restos. Não posso falar isso não. Então esse pincel serve pra você varrer assim mesmo, como se fosse uma vassourinha. E é importante que você passe bastante pó nessa área, porque vai facilitar muito na hora de varrer os restinhos de sombra que caíram aqui embaixo. Agora eu vou para os pincéis do olho mesmo, e eu separei aqui três que eu acho que são fundamentais. O primeiro é o pincel de esfumar. Eu tenho esse aqui que é da Vult. A Vult também tá com pincéis maravilhosos de extrema qualidade, num preço ótimo. E esse meu aqui de esfumar, ele é bem gordinho e eu uso pra esfumar ali o côncavo, que eu vou esfumar qualquer coisa no olho, sabe? Então é importante você ter um pincel desse de esfumar pra não deixar nenhuma sombra marcada. Então você sempre vê nos tutoriais de maquiagem que eu faço que toda vez que eu aplico uma cor diferente de sombra, eu dou uma passadinha com esse pincel pra dar uma suavizada. O próximo pincel, que também é muito importante, é esse pincel chanfradinho. Como vocês podem ver, ele é muito pequenininho e tem esse topozinho tortinho, igual aquele de blush que eu falei pra vocês. Esse pincel eu uso bastante pra poder aplicar a sombra aqui na parte inferior dos meus olhos, ou quando eu quero aplicar um pouquinho de sombra assim, tipo fazendo um delineado, sabe? Esse pincel também é muito legal. E serve também para você aplicar delineador em gel. Esses pincéis chanfradinhos são ótimos para isso. Ou também, sei lá, para aplicar iluminador aqui abaixo da sobrancelha e ficar bem gentezinho. E ele é fundamental para coisas que você precisa de bastante precisão. O último pincel que eu vou mostrar para vocês, para os olhos, é esse pincel aqui que eu uso para aplicar a sombra. Ele facilmente
facilmente também pode ser substituído pelos nossos dedinhos. Às vezes eu uso ele, às vezes eu uso os dedos, mas ele é basicamente para você pegar a sombra e colocar, sabe? Quando você só precisa depositar a sombra aqui em cima. Por último, eu tenho aqui o pincel para os lábios, que é um pincel muito pequenininho e muito fininho, que serve para você aplicar o batom sem ter que usar diretamente na bala. Isso é legal quando você compartilha o batom com outras pessoas, então não é muito higiênico você ficar passando o batom direto na boca. Daí a gente usa esse pincel para pegar da bala e aplicar na boca. Ele também é muito útil para você fazer o contorno da boca. Depois que você aplica o batom e você quer dar uma realçada na cor do batom ou corrigir alguma imperfeição, você pega um pouquinho de corretivo com esse pincel e vai delineando a sua boca, que fica com um efeito super bonito. Eu só não tenho muita paciência, então eu não faço isso sempre. Uma coisa que eu comecei a comentar com vocês são sobre algumas marcas dos pincéis. Eu tenho aqui pincéis da Vult, como eu falei, da Belize. Tem, acho que algum da Marco Boni. Não sei se nesses que eu mostrei tem algum da Marco Boni, mas eu já tive. E essas são 3 marcas legais que normalmente eu consumo e que tem preços acessíveis. A Macrylan também é uma marca que tem pincéis bons, mas eu nunca tive, mas já ouvi dizer que são muito bons. Tem também a The Beauty Box, que é uma marca que eu não conheço assim pessoalmente, mas já vi falar muito bem dos pincéis da The Beauty Box na internet. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. E se vocês têm alguma sugestão de algum tema nesse meio de maquiagem para iniciantes, é só me deixar uma sugestão aqui nos comentários, porque eu já tenho alguns temas já listados que eu pretendo fazer vídeos pra vocês, mas eu quero saber se vocês gostaram. E pra isso eu preciso que vocês também deem um joinha no vídeo, porque é o retorno que eu tenho se vocês gostaram ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, porque me ajuda muito na divulgação e no meu crescimento. E outra coisa, não esqueçam de me acompanhar também nas redes sociais. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição de todos os vídeos. E agora eu também tenho o Snapchat, então eu espero que vocês me acompanhem por lá. Eu tenho tentado postar algumas coisinhas do meu dia a dia pra vocês. Bom, chega de falação, eu vou me despedir de vocês agora. Muito obrigada por terem me assistido mais uma vez. Por hoje é só, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima! Então eu tô com vontade de fazer alguns... Mas muita gente me tem... que eu não gostava muito, porque eu acho que eles... É uma roça, né? Vocês podem perceber que eu moro na roça. Então...